Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês para resolver mais um exercício de fixação, né pessoal? Vamos lá então. Exercícios de fixação sobre a introdução aos logaritmos e a definição, a nossa aula 1, certo pessoal? E hoje a gente vai resolver o exercício 4, que é um pouco mais complexo do que os outros exercícios, mas não deixa de não ser difícil, não é difícil, a gente só precisa saber lidar com os logaritmos e a definição, certo pessoal? Então eu espero que vocês gostem dessa aula aqui. Lembrando que não esqueça de avaliar o vídeo, se puder inscreva-se no nosso canal, porque nos fins de semana eu ando postando vídeo, beleza? Não sempre. Vamos iniciar a nossa questão, que diz o seguinte, a questão número 4, olha só. Qual é o valor da expressão? E nós temos aqui toda uma expressão, certo pessoal? Note que essa expressão aqui, ela é feita de 3 logaritmos, certo? 3 logaritmos em que as bases são raízes, né? E uma base é omitida, que a gente percebe aqui, a base omitida aqui. E ele quer saber o valor dessa expressão. Então vamos iniciar a solução. Olha só. A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte. Bom, vamos fazer o seguinte. Esse daqui, quando eu tenho logaritmos, eu tenho 3 logaritmos aqui que precisam de algum conceito para serem resolvidos. Então a gente vai chamar esse daqui de A. A gente vai chamar esse outro aqui de B. E a gente vai denotar esse daqui, por último, de C. Certo, pessoal? Então, fazendo o y é igual a mais B, note que A mais B menos C. Não é mais B mais C, não. Tem um sinal de menos aqui que a gente tem que tomar cuidado com esse sinal de menos, que ele pode enganar a gente, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Então, vamos fazer o A valer esse logaritmo, o B valer outro logaritmo e o C valer esse último logaritmo aqui com base omitida, né? As bases aqui são raízes omitidas, mas a gente vai fazer por partes, olha só. Então, em 1 a gente vai ter o seguinte, que o A é o logaritmo de raiz de 2, ó. Raiz de 2 na base, aqui a base raiz cúbica de 4, certo? O que a gente vai fazer aqui? Vamos aplicar a definição de logaritmo, né? Como a gente sempre quer aplicar. Então, vamos lá. Olha só. A gente vai pegar a base do logaritmo e com ela a gente vai tomar o A como expoente e vai resultar no logaritmando, que eu já denotei aqui, ó. Todo esse daqui é quem? É o logaritmando. Então, a gente vai ficar com raiz cúbica de 4, toda essa raiz elevado ao expoente A, toda ela elevada ao expoente A, é igual a raiz de 2, certo? Aqui a gente vai aplicar, só nessa partezinha aqui, a gente vai aplicar a propriedade que é a raiz enésima de A elevada a M sobre N. Essa altura do campeonato, dos logaritmos, você viu que você usa muito a propriedade de potência e radiciação, né? Potenciação e radiciação. Então, esse que está aqui dentro passa para fora, esse que está aqui fora passa para dentro. Então, vamos continuar, olha só. Então, vamos supor aqui, existe um expoente 1 aqui, que eu coloquei aqui, certo? Esse expoente 1. E aqui o que vai acontecer? O que está dentro, ele passa para fora, o que está fora, ele passa para dentro. Aqui, no caso dessa fração aqui, a gente fica 4 elevado a 1/3. Tudo isso que a gente tinha, tudo isso, então a gente tinha tudo isso elevado a A, é igual aqui a mesma coisa, pessoal. Vamos fazer a mesma coisa. Olha só. Então, aqui tem 2 elevado a 1 aqui, então a gente vai ficar com, a gente vai resultar aqui 2 elevado a meio, certo? Então, continuando aqui. E, lembrando que essa daqui é a índice embutida. Então, aqui é 2, certo? Então, beleza, vamos continuar. Olha só.
aqui, usando a propriedade aqui a elevado a m elevado a n, a gente fica aqui a elevado a m vezes n, ou seja, eu conservo a minha base, eu tenho uma potência de uma potência, eu conservo a minha base e multiplico os expoentes, certo? Então, fazendo essa propriedade, a gente vai ter o seguinte, olha só, vamos ter o seguinte, 4 elevado a sobre 3, ou seja, a gente tinha 4 elevado a 1/3, tudo ele elevado a A. Aqui a gente conserva a nossa base e multiplica esses expoentes, sendo que aqui é a 1. Então, 1 vezes A dá A, 3 vezes 1 dá 3. Então, a gente fica com isso aqui. 4 elevado a A sobre 3 é igual a 2 elevado a meio. Isso implica que 4 pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado, certo? Todo ele elevado a esse expoente, porque o 4 está elevado a todo esse expoente aqui, ok? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, que 2 elevado ao quadrado, todo ele elevado aqui, ao a sobre 3 é igual a 2 elevado a meio. Aqui a gente vai multiplicar os expoentes novamente, certo, pessoal? Aqui a gente multiplica os expoentes. A gente tem 2 elevado ao quadrado elevado a sobre 3. Então, aqui 2 pode ser escrito como 2 sobre 1. A gente vai multiplicar esses expoentes aqui e ficar com 2 elevado a 2A. 2 vezes A dá 2 e 3 vezes 1 dá 3. A gente fica assim. Então, a gente vai ficar aqui 2 elevado a 2A sobre 3 é igual a 2 elevado a meio. A essa altura do campeonato, a gente tem bases iguais. As bases são iguais, então logo os expoentes também serão iguais. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Aqui a gente tem os expoentes, a gente igualando esses expoentes aqui. 2A sobre 3 é igual a meio. Então, a gente vai ficar com o seguinte. 2A sobre 3 é igual a meio. Multiplicando cruzado, a gente tem igualdade de duas razões, uma proporção. 2A vezes 2 é igual a 3 vezes 1. 2A vezes 2 dá 2 vezes 2, 4. 4A é igual a 3 vezes 1, 3. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque esse 4 que está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, a gente fica que A é igual a 3 quartos, certo? Bom, por outro lado, agora descobrindo o valor de B, né? O B é todo esse logaritmo aqui que você está vendo aqui, né? Certo? Então, B é esse logaritmo desse número nessa base aqui. Esse é o logaritmando nosso. Lembrando sempre que esse é o nosso logaritmando, certo, pessoal? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aplicar a definição mais uma vez, pessoal. Aplicando a definição novamente, vamos ficar com o seguinte. Pega a base do logaritmo, toma o B como o expoente aqui e resulta no raiz sexta, no logaritmando, né? Raiz sexta. Então, a gente fica com raiz cúbica de 100. Tudo isso elevado ao expoente B é igual a tudo isso aqui, né? A raiz sexta de 0,1. Agora, a gente sabe, a gente tem aqui esse seguinte aspecto aqui. 0,1 na raiz e 100 na raiz. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar esses números pelas mesmas propriedades anteriores, ou seja, a gente vai usar várias propriedades sucessivas, né? E sabendo ainda que 0,1 a gente pode escrever como 1 sobre 10, que é 1 sobre 10 elevado a 1, que pode ser escrito como 10 elevado a menos 1, porque quando eu tenho 1 sobre 10 elevado a 1, se eu usar a propriedade, a gente passa lá para cima e fica com expoente negativo. E 100 é 10 elevado ao quadrado, e resulta aqui. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó, a gente tinha assim, que, olha só, a gente tinha aqui raiz cúbica de 100, tudo isso elevado a B é igual a raiz sexta de 0,1. Então, a gente vai ficar com raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a B, certo? Não esquece do expoente. É igual a raiz sexta de 10 elevado a menos 1. Só troquei os expoentes, e agora a gente vai usar propriedades sucessivas.
Raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado, você já deve saber que é 10 elevado a 2 terços, porque eu já fiz bastante aqui. Tudo isso elevado a b é igual a 10 elevado a menos 1 sexto, porque a gente tem a propriedade lá, raiz enésima de a elevado a m é igual a elevado a m sobre n, né? A gente usou aqui essa propriedade e aqui também essa propriedade, certo? Então, aqui a gente tem que vai multiplicar os expoentes, então fica 2b, aqui é b sobre 1, então a gente multiplica aqui, fica 2b sobre 3, 10 elevado a 2b sobre 3 é igual a 10 elevado a menos 1 sexto. Bases iguais, expoentes iguais, certo? Eu estou fazendo um pouquinho mais rápido porque o vídeo vai ficar muito longo senão, né? Então, multiplicando cruzado aqui nessa de igualdade de razões, que é uma proporção, 2b vezes 6 é igual a menos 3, ou seja, 3 vezes o menos 1. Então, a gente fica aqui, 12b é igual a menos 3. Aqui a gente tem que o 12 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a gente vai ficar com b é igual a 3 sobre 12. E se a gente simplificar por 3 aqui, que a gente pode simplificar por qualquer número, né? Desde que ele seja diferente de zero, claro. O b vai valer menos 1 quarto. Agora, o c, pelo menos o c, da mesma forma em 3, né? O c, ele é mais fácil, porque o c é o log de 100. E o log de 100 é a mesma coisa que o log de 100. A base é omitida, né? Então, a gente coloca a base 10. Aplicando a definição de logaritmo, 10 elevado a c é igual a 100, ok? Tá aqui, 10 elevado a c é 10 ao quadrado, que eu já expliquei que o 100 pode ser escrito como 10 ao quadrado, então a gente resulta que o c vale 2, porque a gente tem bases iguais, logo os expoentes também serão iguais, né? Então aqui, então a gente tem que, sabendo que o y é a mais b menos c, então a gente tem que o y a gente achou o A que vale 3 quartos, o B que vale menos 1 quarto e o C que vale menos 2. Aí a gente faz. Como eu tenho aqui, vamos começar por essa soma aqui, essa expressão aqui, ó, que eu estou colocando aqui pra gente. Essa expressão a gente vai explicar da seguinte forma. Temos denominadores aqui. Os denominadores, eles são iguais. Logo, o que a gente pode fazer? Se os denominadores são iguais, basta somar os numeradores. 3 mais menos 1 dá 3 menos 1, que dá 2. E conserva o denominador, que é 4, 2 quartos. Menos 2, que pode ser escrito como 2 sobre 1. Aqui a gente vai fazer o MMC, ok? Então, o MMC de 4 e 1, MMC de qualquer número e 1, é o próprio número. Então, é 4. Fica com 4. 4, aí a gente faz aqui, a gente faz o seguinte, ó. Vamos dividir aqui pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, a gente faz 4 dividido por 4, dá 1 vezes 2, 2 aqui. E 4 dividido por 1, 4 vezes 2, dá 8. E 2 menos 8 dividido por 4 dá menos 6. 2 menos 8 dá menos 6, dividido por 4, que se a gente simplificar por 2, ambos, porque a gente pode simplificar, desde que o número seja diferente de 0, a gente vai ficar com menos 6 dividido por 2, menos 3, e 4 dividido por 2, 2. Então, essa é a nossa resposta final. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse exercício de fixação. Certo? Avalie o vídeo, não esqueça de avaliá-lo, que é muito importante para o canal. Grande abraço, ótimos estudos para vocês e falou!